O deus marcial que regrediu ao nível 2 capítulo 304. A Torre de Babel? Embora Seong Ji-han não seguisse nenhuma religião, ele conhecia bem a Torre de Babel. Uma torre construída para chegar ao céu, mas que no final desmoronou devido à ira de Deus. Além disso, o mito descreveu como confundiu a linguagem unificada da humanidade numa Babel de diversas línguas. E agora, pensar que a morada de Gilgamesh era esta, Torre de Babel. Esta torre, disse que se torna cada vez mais perigosa quanto mais alto você sobe. Mesmo que tenhamos entrado através de conectores Battle.net como avatares, minha constelação avisou mais uma vez que sair pode ser sensato. 1. Crunch. Mastigando a fruta dourada, Seong Ji-han ponderou. A inquietante Torre de Babel. Considerando a segurança, sair seria a decisão certa. Mesmo que desta vez ele não se tornasse candidato à constelação, não restava muito até que ele pudesse ascender. Mas eu deveria ver até onde posso subir. Seong Ji-han ficou intrigado com a Torre de Babel de Gilgamesh, que oferecia frutas douradas. Vamos subir um pouco mais. Se ficar perigoso, vocês dois saiam imediatamente. Acho que ficar por aqui não vai ajudar muito o tio, certo? Tudo bem, vou fugir quando chegar a hora. Eu também. E se minha constelação enviar mais alguma mensagem, avisarei você imediatamente. Os dois prontamente concordaram com seu pedido. Mas tio, você não deveria evitar comer essas frutas? Ah, eu posso me purificar, então está tudo bem para mim. Ah, então posso comer também? Não, você não pode. TCH, eles parecem saborosos. Yeon-se assistiu com inveja enquanto Sang Ji-han continuava a consumir as frutas. As frutas douradas pareciam mais deliciosas do que qualquer outro alimento no mundo. Se não fosse pelo conselho estrito de sua mãe, ela já poderia ter corrido em direção a eles. Com este nível de vitalidade, é cerca de 1/5 do fruto da árvore do mundo. E a energia secreta, escondida dentro dela também é aproximadamente 1/5 e definitivamente inferior à fruta dourada derivada da árvore do mundo. Seong Ji-han optou deliberadamente por não purificar essa energia, colhendo o máximo de frutas que pôde. Não, quem continua tomando eles? Os jogadores absortos em comer a fruta ficaram irritados enquanto ela desaparecia. Olhar para trás. É o Sr. Seong Ji-han. Ah. Bem, não posso fazer nada sobre isso então. O GH, tão poderoso, e ele ainda está monopolizando tudo isso. Sabendo que era Seong Ji-han quem estava pegando a fruta, eles só puderam murmurar em descontentamento, sem vontade de confrontá-lo abertamente. Uau, eles estão falando mal do tio. Sério? O que há com eles? Mesmo que isso aumente a resistência. Exatamente. Como eles ousam agir assim com Ji-han? Mas Sofia, por que você está fechando os olhos? Parece delicioso demais. Decidi não olhar. Eu deveria fazer o mesmo. Quando os dois fecharam os olhos em resistência, Seong Ji-han sorriu com suas ações e começou a comer as frutas com mais afinco. Crunch, crunch. Tendo varrido quase metade das frutas deixadas cair pelo gigante de aço, o olhar do resto da equipe gradualmente se fixou nele. E então? Ah, por favor. Senhor, Seong Ji-han, você poderia parar. Os jogadores, normalmente reverenciados como seres sacrossantos, expressaram abertamente seu descontentamento contra Seong Ji-han. Uau, eles se atrevem a falar contra Seong Ji-han e eu ingrátis. Não importa o aumento nas estatísticas de resistência. Isso não é um pouco descarado? Eles parecem genuinamente possuídos. Literalmente perderam a cabeça. Estamos melhor. A seleção do Zewa já está lutando entre si. Haha. Mesmo quando os montes de frutas douradas, consumidas vorazmente pelos 50 jogadores, acabaram rapidamente. Os jogadores sensíveis à quantidade restante começaram a se olhar com intenções assassinas. Siga em frente. O gigante do aço enquido abriu caminho, revelando as escadas atrás dele. Aquelas escadas dentro do reino dourado da Torre de Babel eram feitas de madeira. Vendo isso. Ah, acabou. Que pena. Minha resistência aumentou em 3. Recebi mais 5. Gostaria que pudéssemos ter comido mais. A excitação rapidamente diminuiu à medida que as pessoas recuperaram a compostura. Mas isso foi momentâneo. Vamos para o próximo andar então. Quem sabe que tesouros nos aguardam no próximo nível. Vou comê-los esse tempo todo. A maioria dos jogadores correu para subir para o próximo andar, esquecendo que fizeram parte da última partida do campeonato e pertenciam a uma seleção nacional. Uma pessoa, no entanto, não se deixou levar pelo frenesi. O rei da espada, Yeon-se-jin, cruzou os braços e virou-se para Sang Ji-han. Então, você vai subir, Ji-han? Eu sou. Uma escolha sábia. Com um sorriso. Yeon-se-jin subiu as escadas primeiro. Igual a não consigo entender que tipo de mapa de Tuseong é. Igual a agora mesmo, segundo informações da seleção coreana, a jogadora Sophia's Constellation identificou este local como Etemenanki, a Torre de Babel. Igual à Torre de Babel, você disse? Não parece corresponder à Torre de Babel que conheço. Quando se tornou uma torre de ouro tão extravagante? Igual a disseram que é um mapa de masmorra.
mas parece que só oferece benefícios aos jogadores, pelo que vimos até agora. A final do quinto jogo da Liga dos Campeões. Uma partida que deveria ter sido ferozmente disputada estava tomando uma direção completamente inesperada. Como ambas as equipes subiram a Torre de Babel em rotas diferentes sem nunca se encontrarem. A cada nível subido, eles recebiam presentes de Enkidu. Mostre reverência ao rei e consuma a folha. Então você pode prosseguir para o próximo nível. Ah, outro presente. Obrigado. Salve o rei dos humanos. Embora o rei da espada tenha sido o primeiro a se curvar durante o episódio das frutas. Agora os jogadores correram para competir. Eles mastigavam as folhas gigantes como se fossem herbívoros. Esses não parecem tão apetitosos. Realmente, os coreanos comem carne embrulhada em alface. Isso é tudo sobre a carne no final do dia. Talvez as folhas parecessem mais manejáveis em comparação com o frenesi das frutas. Yoon Seo e Sofia observaram com alívio a loucura das pessoas. Seong Ji-han convocou as folhas com o poder das almas marciais, enchendo o teto da torre. Se estas também estão relacionadas com a árvore do mundo, deveriam ser suas folhas. Chomp, chomp. Na verdade, as folhas da Torre de Babel tiveram um efeito curativo, embora não tão potente como os frutos. Originalmente, o principal efeito das folhas da árvore do mundo era a cura de doenças. Delicioso demais. Obrigado, meu rei. Curve-se antes de comer e suas estatísticas aumentarão. Isso realmente subiu. À medida que os jogadores atacavam as folhas, seu frenesi parecia piorar, em vez de acalmar qualquer doença. Eles eram mais diligentes em suas reverências a essas folhas do que a seus próprios ancestrais. Senhor, Sang Ji-han, isso é demais. Pare de pegar todos eles para você. De fato, como você pode monopolizar os presentes do rei desse jeito? Ei, eu sou o mais velho aqui, então ouça. Pare de monopolizar tudo. Agora, eles até apresentaram queixas contra Seong Ji-han. Os jogadores, que normalmente falavam respeitosamente de Seong Ji-han, agora tentavam dominá-lo com a idade. Para Seong Ji-han, eles perderam totalmente a cabeça. Essa Torre de Babel é apenas um experimento para ver quem mantém a sanidade ou o quê? O público ficou pasmo. Para ver essas lutas internas entre aliados na tão esperada quinta partida final. Eles ansiavam pelas partidas concluídas 1, 2, ou pelas partidas um tanto ferozmente disputadas 3, 4. Então, ele é o favorito do rei. O rei não tolera desobediência. O gigante de aço que só distribuiu folhas agora agarrou um jogador que apontava para Seong Ji-han. O H. Enquanto o gigante de aço apertava a mão. Estrondo. O jogador explodiu como um balão sem chance de se rebelar. Um guerreiro de força considerável não conseguiu nem responder antes de explodir. Igual a não. Igual a Enkidu está demonstrando agressividade pela primeira vez. Igual a atuando em nome do jogador Seong por confrontá-lo, que tipo de relacionamento ele tem com o rei, o mestre da Torre de Babel. Igual a parece que o primeiro conflito irá surgir do lado da seleção coreana. Os comentaristas, entusiasmados, mudaram o foco para a seleção coreana. Esperando um conflito já que um dos membros da equipe morreu nas mãos de Enkidu. No entanto. Então o senhor Seong Ji-han era o favorito do rei. Então, não há nada que possamos fazer. Serei mais cuidadoso com minhas palavras. Os jogadores da seleção coreana, apesar de um deles ter sido morto, pareceu aceitar as palavras de Enkidu e tornou-se ainda mais respeitoso com Seong Ji-han do que antes. A equipe não demonstrou intenção de resistir à gigante siderúrgica. Sério, por que os jogadores estão agindo assim, mesmo que um deles tenha morrido? Deve ser por isso que a constelação desaconselhou comer a fruta. É como se fossem todas marionetes. Embora os dois que não comeram as frutas tenham ficado chocados com essa reação. O evento mais surpreendente ocorreu a seguir. O H. Um dos jogadores que estava comendo as folhas de repente agarrou o peito e então. Clink, clink. Transformadas em correntes douradas, estendendo-se em direção ao gigante de aço Enkidu. E então, as correntes foram absorvidas pelo corpo do gigante e desapareceram. Num piscar de olhos, um jogador explodiu e morreu, e outro se transformou em correntes e foi absorvido, deixando o time com apenas 48 integrantes. Ainda. Chomp, chomp. A maioria dos jogadores parecia desinteressada, muito absorta em comer as folhas. Para ter se tornado o verdadeiro vassalo do rei. Como Yoon Sejin fez seu comentário. Então é isso que é se tornar um verdadeiro vassalo. Legal. Eu quero isso também. Precisamos comer mais rápido. Os movimentos de comer folhas apenas se intensificaram. E então. Clink, clink. Mais tarde, mais 7 jogadores se transformaram em correntes e desapareceram. Continuar. Enkidu permitiu-lhes ascender ao próximo nível. Por que a partida final do campeonato parece tão perturbadora? Pedi outro frango, mas meu apetite acabou. A equipe do Zewa também perdeu 8 integrantes para as correntes. Temos que sobreviver sem desaparecer para chegar ao último andar e vencer. O GH? Teria sido melhor ver uma luta direta? Não, isso. Os espectadores?
observando os membros da seleção nacional se transformarem rapidamente em seguidores fanáticos do rei dos humanos, sentiram um desconforto crescendo por dentro. Tio, você vai continuar? Não seria melhor sair como a constelação sugeriu? Observando os jogadores da seleção nacional se tornando cada vez mais um culto, Yeon-se e Sofia sugeriram que Seong Ji-han considerasse sua opção. Tenho algo que preciso investigar. Vocês dois saiam primeiro. Tio, esta é a situação perigosa que você mencionou anteriormente? Até agora estava tudo bem, mas a partir do próximo andar com certeza será perigoso. E você? Ainda tenho coisas para investigar. Com isso, Seong Ji-han levantou a mão esquerda. Então, clink. De sua mão surgiram correntes semelhantes às que transformaram os jogadores. Isso é, não pode ser que Ji-han também esteja sendo consumido por isso. Não, estou nutrindo isso de propósito por seu valor de pesquisa. As correntes emitidas pelo espírito descendente da árvore celestial e essas correntes douradas estavam definitivamente relacionadas. Posso aprender algo sobre o espírito descendente da árvore celestial não analisado dentro desta Torre de Babel. Entendido. É melhor sair do que ser um fardo. Sim, seremos apenas um fardo a partir do próximo nível. O GH. Dizer que sou inútil bem na minha cara dói, mas não posso evitar. Deixe-me dar-lhe um bônus completo antes de ir. Concordando que era melhor não ser um fardo se não pudessem ajudar. Os dois obedeceram perfeitamente à sugestão de Seong Ji-han de sair. Clarão. Quando Yeon-se e Sofia se desconectaram. Você fez bem em mandá-los embora. Agora, não há preocupações. Observando-os, Yeon Se-jin comentou. Vamos até o topo. Uma boa decisão. E com isso, Yeon Se-jin começou a caminhar em direção ao próximo lance de escadas. Seong Ji-han observou calmamente suas costas e decidiu perguntar. Ei, há algo que quero perguntar. Para mim? Sim, não para você, cunhado. Para Gilgamesh. O que é isso? Sem qualquer intenção de esconder sua identidade. Yeon Se-jin virou-se para Sang Ji-han, seus olhos brilhando dourados enquanto ele sorria. Seong Ji-han iniciou o espírito descendente da árvore celestial. Artes divinas sem nome, aniquilação, segredo de Deus, espírito descendente da árvore celestial. Clink, clink. Correntes se espalharam em todas as direções a partir do corpo de Seong Ji-han. Assim que chegaram a todos os lugares do segundo andar da Torre Dourada. Sheite. Os brilhos dourados que estavam no chão, nas paredes e no teto começaram a desaparecer rapidamente. E assim por diante. Eles se transformaram em material marrom de madeira, assim como as escadas. Esta Torre de Babel está relacionada com a Árvore do Mundo?